capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos. Nós vamos ler no capítulo 1 e depois nós vamos ler no capítulo 2. Romanos capítulo 1 e o verso 18, que diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada nos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Romanos capítulo 2, vamos ler do verso 1 até o verso 6. O texto diz assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga. Visto que você que julga pratica as mesmas coisas, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, ó Deus, por este momento em que todos, ó Deus, nesse momento agora, pararam para prestar um culto a Ti, ó Deus, e para meditar na Sua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero orar, ó Deus, por cada irmão que neste momento está ouvindo esta palavra, refletindo sobre esta verdade que vamos falar hoje. Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito nos oriente, nos ilumine para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos tratando sobre uma série de assuntos relacionados à pessoa de Deus. Nós já tratamos aqui sobre diversos assuntos. Hoje quero falar com todos vocês sobre a ira de Deus. Um assunto espinhoso, trabalhoso e não é muito falado na igreja. Eu costumo dizer que em algumas igrejas que não levam o evangelho a sério, esse tipo de fala, esse tipo de reflexão não é apresentado. E por quê? Porque é uma fala que gera um pouco de desconforto. Por isso eu quero que hoje você se atente para o assunto da ira de Deus. Eu procurei ser bem resumido para não me estender muito, mas eu quero que você hoje se atente para que juntos possamos refletir sobre este assunto. Se eu estivesse numa sala onde só tem jovem, eu diria que este assunto de hoje seria um assunto irado. Mas, como eu sei que tem bastante adulto, então o tema do assunto de hoje é sobre a ira de Deus. Por que este assunto, irmãos, é relevante? Porque já houve compreensões e ainda há compreensões equivocadas sobre a ira de Deus. Eu já encontrei pessoas da igreja, amigos até, que têm uma visão um pouco distorcida sobre a ira de Deus. Inclusive, pessoas que já estão na igreja há anos. Então, este assunto ele é importante ser tratado para que todos nós possamos ter aí uma reflexão mais esclarecedora sobre este assunto. O famoso ateu declarado chamado Richard Dawkins, certa feita, ele disse algumas palavras sobre o Deus da Bíblia. Ele fez a seguinte crítica. Ele disse, lendo o Antigo Testamento e olhando para a ira de Deus, Richard Dawkins disse: o Deus do Antigo Testamento é um ser desprezível, mais do que qualquer um possa imaginar. O Deus bíblico é um Deus ciumento, implacável, vingativo, caprichoso, maléfico, tirano, mas sobretudo um Deus que está mergulhado em ira. Palavras de Richard Dawkins.
Eu não sei que pergunta poderíamos levantar num primeiro momento como esse para Richard Dawkins, mas eu quero levantar uma pergunta como reflexão. Poderíamos perguntar a Richard Dawkins, ateu declarado, fazer a seguinte pergunta a ele: como alguém que não existe pode ser tudo isso? Essa é uma pergunta que talvez Richard Dawkins não teria aí uma resposta. Mas a você que gosta de estudar e gosta desses assuntos, quero indicar a você, na internet nós vamos encontrar um debate muito respeitoso, acadêmico, entre dois homens, Richard Dawkins e John Lennox. Está desta maneira lá, pode colocar na internet lá que você vai encontrar esse debate. Richard Dawkins e John Lennox. Os dois falam sobre a existência de Deus. Richard Dawkins escreveu um livro com o título Deus, um Delírio. Para refutar esse pensamento, John Lennox escreve um outro livro desta maneira, com o título assim, O Delírio de Dawkins. É um debate fenomenal, muito curioso, para que todos possamos entender um pouco sobre as verdades das Escrituras. Uma outra pessoa na história da igreja que compreendeu sobre a ira de Deus de modo totalmente equivocado foi um homem chamado Marcion. Marcion foi um suposto mestre cristão que acabou sendo excluído da igreja entre o primeiro e segundo século. Marcion tinha uma visão distorcida sobre o Deus do Antigo Testamento por conta exatamente desse assunto. Marcion chegou a afirmar que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau e o Deus do Novo Testamento era um Deus bom. Por isso nós deveríamos recusar, rejeitar o Antigo Testamento e ficar apenas com o Deus bom do Novo Testamento. Eu já ouvi alguns evangélicos a fazer esse tipo de afirmação. Por incrível que pareça, eu já ouvi evangélicos fazendo a distinção entre o Deus do Antigo e o Deus do Novo Testamento. Na verdade, o Deus do Antigo é o mesmo Deus do Novo Testamento. Influenciado pela essa compreensão de Marcion e de outros estudiosos, um homem chamado Allan Kardec, uma referência no Espiritismo, também negou o Deus do Antigo Testamento exatamente por conta deste assunto, a ira de Deus. Allan Kardec entendia que o Deus do Antigo Testamento não merecia a atenção porque não expressava amor. Já o Deus do Novo Testamento merecia a atenção porque a caridade estava presente. Uma leitura totalmente equivocada. Infelizmente, na cultura em que nós estamos inseridos, uma cultura hedonista, eu vejo nas mídias, nas redes sociais, vez por outra, determinadas falas nessa direção. Muitos se equivocam ao interpretar o Deus do Antigo Testamento como diferente do Deus do Novo Testamento. Então, antes de falarmos sobre a ira de Deus, eu gosto daquele método, falar do que não é primeiro, para depois então falarmos o que é primeiro. Então, o que não é a ira de Deus? A ira de Deus não é a mesma coisa do que a ira do homem. A ira de Deus não se contradiz com a sua essência, que é amor. A ira de Deus não se contradiz entre o Antigo e o Novo Testamento. A ira de Deus não é um capricho divino. A ira de Deus não é um desequilíbrio ou um descontrole divino. A ira de Deus não pode ser um descontrole do seu ser. A ira de Deus não é uma mudança no seu caráter. A ira de Deus não é uma vaidade divina. Há algumas pessoas que pensam que ira é pecado, mas pelo contrário, Paulo disse em Efésios capítulo 4 e o verso 26 que nós podemos até se irar, mas o que nós não podemos fazer é pecar. Então, se você tem um tempo de ira na sua vida e você se estende, é nesse inteirinho, nesse espaço de tempo, quando você não sabe lidar, quando você não está dessa ira, é nesse espaço de tempo que o diabo pode operar. É nesse sentido que você não pode demorar com a sua ira, porque nesse inteirinho, nesse espaço de tempo, você pode cometer alguns pecados. Por isso, nós podemos nos irar, mas não podemos ficar muito tempo irado. Há uma discussão se a ira de Deus ela é permanente, circunstancial ou se ela não existe. E aí eu vou repetir. Há uma discussão se a ira de Deus ela é permanente, circunstancial
ou se ela não existe. Eu vou problematizar as 3 questões para que você tenha como reflexão aí. Eu não sei qual que é a sua posição, mas hoje talvez você possa chegar a alguma conclusão. Assim espero. Se não existe a ira de Deus, como entender as várias passagens e relatos das Escrituras que afirmam claramente que em Deus há ira? Se não existe ira em Deus, como entender a pessoa de Deus? Será que uma pessoa divina não tem sentimentos? Eu penso que é um pouco complicado. Este foi um pensamento de um filósofo e teólogo chamado Tomás de Aquino. Mas quero também problematizar a outra questão. Se a ira de Deus ela é permanente para sempre, então como entender um Deus irado o tempo todo? Se a ira de Deus é permanente, como conciliar um Deus irado e ao mesmo tempo um Deus que é amor? Se a ira de Deus é circunstancial, como entender a ira como atributo em Deus? Se a ira em Deus é circunstancial, como entender a imutabilidade de Deus? Se a ira em Deus ela é circunstancial, como entender o nosso Deus? Será que o nosso Deus é como nós? Vez por outra muda de humor? Uma hora ele está alegre, mas outra hora ele está com raiva. Como entender essa questão? Essa é uma questão que eu quero hoje então falar ao coração de todos vocês que pararam para refletir sobre a palavra de Deus. Para Tomás de Aquino, Deus não pode se irar. Se Deus se ira, então ele se move. Se Deus se move, ele sai do lugar. Para Tomás de Aquino isso é impossível. Para Tomás de Aquino, Deus é estático, parável, imovível, ou seja, Deus não se move, logo Deus não se ira. Este é o pensamento do filósofo e teólogo católico chamado Tomás de Aquino. Porém, a Bíblia é clara em afirmar que Deus se ira. A Bíblia é clara em afirmar. Por isso que eu penso que o pensamento de Tomás de Aquino precisa ser melhor pensado. Então, se Deus se ira, ou essa ira ela é permanente, ou ela é circunstancial. Eu não sei qual é o seu posicionamento, mas veja bem, se você defende que a ira de Deus ela é permanente, você está afirmando que Deus é irado o tempo todo. Se você afirma que a ira de Deus é circunstancial, então você defende que a ira de Deus ela é uma resposta àquilo que o desagrada. Tanto o pensamento que diz que a ira de Deus é permanente, como a ira de Deus é circunstancial, ambos os pensamentos são ensinados na igreja e respeitados. Eu sou do pensamento de que a ira de Deus ela é circunstancial, mesmo como atributo. A ira de Deus é uma resposta àquilo que o desagrada. Nós temos várias passagens das Escrituras que parecem ir nessa direção. Por exemplo, 2 de Pedro, capítulo 3, do verso 9 a 10, o Salmo 103, do verso 8 a 9, diz que Deus é longânimo para se irar, e está escrito exatamente assim, com essas palavras: a ira de Deus não dura para sempre. Por isso eu penso que a ira de Deus ela é circunstancial, mesmo como um atributo em Deus. A Bíblia diz que Deus então se ira, isso é um fato inegável. Quando analisamos o texto hebraico e analisamos a palavra ira nas literaturas judaicas, nós vamos compreender que a palavra ira tem 2 sentidos curiosos. Ira pode estar numa direção de calor, mas ao mesmo tempo ira está numa direção de narina. Calor e narina. E qual que é a associação? A associação é semelhante a uma pessoa que vai se enfurecendo até que as suas narinas fiquem vermelhas a ponto dele respirar fortemente. Ora, não é assim que muitas vezes nós fazemos quando estamos nervosos?
muitas vezes quando, na hora do nervoso, na hora da raiva, a gente fica ali respirando profundamente. Pois é exatamente assim quando você analisa a palavra ira nas literaturas judaicas. A ira em Deus tem muito a ver com um combate justificado sobre o mal e o pecado, todas as ações injustas. A ira de Deus é uma reação ao pecado da idolatria. E eu até penso que quando nós analisamos a ira nas Escrituras, olhando para Deus, nós devemos olhar para a glória de Deus, mas também nós devemos olhar para a graça de Deus, porque as três coisas parecem estar entrelaçadas. Quando Deus se ira, quando a sua glória é desrespeitada. Quando Deus se ira, mas a sua graça também ela é manifestada. A ira de Deus, ela traz a nós basicamente três lições. A primeira lição é de que Deus é justo, bom e santo. A segunda lição é que nós precisamos, quando paramos para estudar sobre a ira de Deus, nós precisamos avaliar as nossas vidas. Então nós precisamos fazer uma reflexão como estamos diante de Deus. Uma vez tendo a consciência de que Deus se ira com o pecado, como está a sua vida? Como está a nossa vida diante de Deus? No sentido de vida que desagrada a Deus. A terceira lição que nós tiramos para falar sobre a ira de Deus é que o pecado e o mal não vale a pena. Por isso nós devemos sempre nos arrepender e não permitir acender a ira de Deus. A Bíblia nos dá várias orientações sobre a ira de Deus e a Bíblia apresenta orientações de que Deus alerta a humanidade sobre a sua ira. Uma pergunta que eu quero responder aqui hoje, a partir das Escrituras, é exatamente essa: como Deus mostra a sua ira? Como Deus mostra a sua ira? Romanos capítulo 1 e o verso 18 diz que a ira de Deus se revela sobre toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Romanos capítulo 1 e o verso 24 fala do abandono de Deus de algumas pessoas. Existem pessoas que Deus deixa se autodestruir no pecado. Isso está confirmado em Romanos capítulo 1 e o verso 24. Atos capítulo 12, do verso 20 a 23 e Apocalipse 15 e o verso 1, Deus usa anjos. Como Deus mostra a sua ira? Os textos dizem que Deus usa anjo para produzir juízos, trazerem pragas e ao mesmo tempo sentenças. A Bíblia diz que anjos de Deus foram enviados para eliminar pessoas. Como Deus mostra a sua ira? Números capítulo 25, do verso 6 ao verso 13, Deus usa homens para apresentar a sua ira. Deus usou vários homens no Antigo Testamento para apresentar, mostrar a ira de Deus. Como Deus mostra a sua ira? Nós temos vários textos: Gênesis capítulo 7, Gênesis capítulo 18, Gênesis capítulo 19. Deus usa a natureza e os elementos da mesa. Deus usou a água no dilúvio, Deus usou o fogo no deserto, Deus usou o terremoto, seca, calor, ataques a animais, tudo isso para expressar a sua ira, porque o nosso Deus é amor, porém Ele também é ira. Números capítulo 16 e Êxodo capítulo 9, como Deus revela, mostra a sua ira. Deus usa doenças como expressão da sua ira. E por fim, como Deus mostra a sua ira. Mateus capítulo 25 e o verso 41, a Bíblia diz que Deus criou o inferno para o diabo e os seus anjos. Este lugar é um lugar que muitos vão se não se arrependerem. O inferno é uma expressão também da ira de Deus. Este é o último lugar que eu penso é o lugar mais terrível para se pensarmos com relação à ira de Deus. A ira de Deus ela é imparcial para todos aqueles que vivem no pecado e não se arrependem. Eu vou falar algo aqui e você depois pode até fazer comentários
no meu zap, ou você pode fazer comentário na internet. Fique à vontade. Esse é um pensamento que eu penso ser muito relevante para trazer num assunto como esse. Irmãos, o pior terror não é o diabo. O pior terror não é a morte. O pior terror que a Bíblia apresenta é o próprio Deus. Por que eu digo isso, irmãos? O pior terror é o próprio Deus para aqueles que gostam de pecar e não se arrependem. Está escrito em Hebreus capítulo 10, o verso 30 a 31, que o Senhor julgará o seu povo. E aí o texto conclui: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa, irmãos. O pior terror é um estuprador encontrar-se com Deus no dia do juízo, como aquele que teve a oportunidade de se arrepender e não se arrependeu. O pior terror não é o diabo e nem a morte, é o próprio Deus. É o pedófilo encontrar-se com Deus, como aquele que teve a oportunidade de se arrepender e não se arrependeu. Eu costumo chamar esse dia de o dia J, o dia de Jeová, o dia de Jesus, o dia do juízo, o dia do julgamento, o dia onde haverá uma prestação de contas. Esse é o dia da ira de Deus. Por isso, muito cuidado, irmãos, com versículos que parecem nos encorajar sem nos refletir. Eu costumo ver às vezes nas mídias, cultos online, frases do tipo: se Deus é por nós, quem será contra nós? É verdade, é verdade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eu faço uma pergunta: e se Deus for contra você? E se Deus for contra eu? É possível que Deus seja contra alguém? É possível. Deus foi contra famílias no Antigo Testamento. Deus foi contra um casal no Novo Testamento, Ananias e Safira. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? É um fato bíblico. Se você se arrependeu, não gosta de viver uma vida de pecado, Deus é com você. Mas se você gosta de estar no pecado, não quer se arrepender e não muda, não tem meias palavras. Deus é ira. Deus manifesta a sua ira porque Ele também é um Deus que se apresenta com justiça. Então, se Deus é este ser que muitas vezes não falamos, muitas vezes não ensinamos como escapar da ira de Deus. Talvez você que está ouvindo esta mensagem, eu não sei se você eu acredito que muitos irmãos aqui da igreja assistem ou participam dessas aulas com amigos, parentes que ainda não tomaram a decisão por Jesus. Se você está perto dessa pessoa, fica aqui uma palavra de amigo: como escapar da ira de Deus? Como escapar da ira de Deus? A ira de Deus pode ser desviada desde que haja um substituto para pagar a dívida. Isaías capítulo 53, do verso 5 a 10, diz que o nosso substituto é Cristo. Ele recebeu a ira no nosso lugar. Por isso, Romanos 8:1 diz exatamente assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você tiver Cristo na sua vida, você consegue desviar a ira de Deus, porque Cristo substitui. Cristo é o nosso substituto. Se você crer em Cristo, a ira de Deus não é para você. Se você entrega a sua vida a Cristo, se arrepende de verdade, entrega seu coração a Cristo, a Deus, então a ira de Deus não é sobre você, porque Cristo se encarrega disso. Romanos capítulo 5 e o verso 9 diz: logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Que ira? A ira de Deus. Quem rejeita o sacrifício de Jesus terá que enfrentar a ira de Deus sozinho. Onde eu encontro essa fala?
Apocalipse capítulo 7, do versículo 13 ao versículo 17, diz que a ira de Deus é derramada. Aqueles que têm o sangue do Cordeiro, esta ira não os afeta. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 8, diz que a graça de Cristo nos alcançou e que não somos mais filhos da ira. Quando a Bíblia fala da ira de Deus, ele nos deseja ensinar que Ele é santo e justo e tem uma aversão ao pecado. Então, quando não entendemos este assunto, esta doutrina da ira de Deus, nós negligenciamos o sacrifício de Jesus na cruz, porque Cristo morreu em nosso lugar, tomando sobre si a ira que nossos pecados mereciam. E aqui eu encerro. Quando nós não entendemos a doutrina da ira de Deus nas Escrituras, nós negligenciamos o sacrifício de Cristo. E coisa terrível é nós negligenciarmos esse sacrifício. Então, eu quero terminar fazendo uma oração, mas convidando você, que é um crente de Jesus, a cada dia ter essa consciência, mas também levando você que talvez ainda não tomou uma decisão por Cristo, reflita sobre isso, de verdade. Não seja apenas um simpatizante do Evangelho, um amigo do Evangelho. Aliás, eu nem creio em amigo do Evangelho. Ou você é ou não é cristão. Ou você faz parte do Evangelho ou você não faz parte. Com Jesus não tinha meio termo. Ou é sim ou é não. Ou é santo ou é profano. Ou é céu ou é inferno. Ou é Deus ou é o diabo. Não tem meio termo, né? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças a Deus por esta palavra. Ó Deus, para alguns esta palavra ela é amarga, mas eu sei, ó Deus, que esta é a sua palavra e o Senhor se responsabiliza por ela. Pai, em nome de Jesus, que as pessoas hoje, Senhor, que estão numa vida de pecado, mergulhadas no pecado, ó Deus, que elas possam ter consciência, Senhor, que o Teu Espírito, ó Deus, possa derramar graça sobre esta vida. Ó Deus, em nome de Jesus, não permita, Senhor, que este homem, que esta mulher vivam no pecado de qualquer maneira. Ó Deus, em nome de Jesus, que haja arrependimento, que através dessa palavra, Senhor, haja confronto, que haja reflexão, que possamos ter consciência de que a sua ira é para todos aqueles que não se arrependem e gostam de viver numa vida de pecado. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia da sua igreja, tenha misericórdia da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Um ótimo domingo a todos.